Salve, salve! Fala aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Drill Convida. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que eu acho que vai gerar incômodo para alguns profissionais do mercado musical. O que vai acontecer hoje? Eu tive o prazer de aceitarem um convite pra gente conversar hoje, tá? E quem aceitou esse convite foi a Mia. A gente vai bater um papo aqui muito massa, tá? Fala aí, pessoal que tá chegando, fala, Anderson, tá? A gente vai bater um papo aqui hoje sobre algumas coisas que, como eu falei aí, tá? Alguns profissionais do mercado musical, eles não querem falar. Que tá relacionado a como você faz dinheiro, tá? Consegue monetizar o seu projeto digitalmente na internet, no mundo que a gente está vivendo hoje aqui, que é uma excelente oportunidade, tá? E sinceramente é o que muitas pessoas acabam deixando de fazer e aí acabam morrendo na praia. Só que hoje, eu e a Mia, a gente vai bater um papo que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês, tá? A gente vai desmistificar alguns pontos com relação à base de fãs, com relação também à monetização, como eu falei aqui pra vocês, e obviamente, dentro da minha área, a gente vai falar muito sobre lançamento e etc. Fala aí, Galego, fala DJ Nino, grande meu irmão. Ó, vamos chamar aqui a Mia, ela já tá na área aqui, pra não perder tempo que eu quero trazer. Nossa, que rápido que entrou aqui. E aí, Mia? Pronto, eu tenho o filtro aqui para ficar mais bonita. Não tem? Ixi, cadê o filtro? Pronto, agora sim. Maravilha. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Prazer em te conhecer agora sim, pessoalmente. Pessoalmente, Então. na internet. Hoje em dia sim que é pessoalmente, né? Mas Você sabe ainda que bem que é, né? eu toco uma equipe com 8 pessoas, eu nunca vi eles na frente. Pessoalmente, assim. Eu Só esse também. pessoalmente aqui. Eu também. Eu tô há 1 ano e meio trabalhando com três pessoas, na realidade. Uma delas mora na Bélgica, um deles, né? Mora na Bélgica, Aham. o outro mora em Portugal e tá morando na Romênia agora. E outra menina, minha designer, que é de São Paulo. Então, a gente não se conhece pessoalmente, já faz mais de 1 ano e meio que a gente tá trabalhando junto. E tá indo muito bem, graças a Deus. Funciona Então, super, né? ô Mia, deixa eu te agradecer logo de início aqui, tá? Por você ter aceitado. A gente conversou já algumas semanas atrás, a gente estava ajeitando as Isso. agendas aí, eu sei que tá super corrida. É, Então, eu quero te agradecer Primeiro por ter lançamento, né? aceitado. Então, Ah, é? Foi o primeiro? foi o primeiro lançamento do curso, né? Então, mas imagina, um prazer estar aqui com você. Eu acompanho o teu conteúdo, acho incrível, aprendo muito com você também. E eu adoro essa troca do nosso mercado, né? Realmente, cada um vem com um background diferente, e daí os mentores conseguem também aproveitar do conhecimento dos outros, né? É uma Muito coisa que incrível. vai agregando, né? Vai agregando, vai crescendo, vai somando as coisas e eu acho, sinceramente, que é uma das formas que a gente pode nos desenvolver para ajudar, né, os músicos, os produtores, os profissionais do mercado musical como um todo. Então acho que vai ser bem massa o nosso bate-papo hoje, então estou bem contente aí. Obrigada a você pelo convite, viu? Que Não massa. é, não é todo mundo que tem essa proatividade, sabe? E não, às vezes se sente intimidado com pessoas que estão no mesmo mercado, né? Mesmo, eu percebo muito isso, né? E é uma troca tão legal. Eu acho que o mercado digital tem espaço para tanta gente. É, e eu acho que a gente só consegue somar, né? Só coisas boas saem aí desses encontros. É isso aí. Ô Mia, pra gente começar aí, deixa eu perguntar para você um pouco da tua história. Eu conheço um pouco, né, o teu trabalho aqui no Instagram, mas eu queria saber um pouco do teu background aí, né? Eu sei que você tem um background, não nasceu ontem, né? Não começou na música ontem. Então eu quero que 29 você... aninhos, tô nova ainda. É verdade, mais nova que eu. Então, como que você começou na música? Me conta aí. Então, eu comecei forçada quase, né? Minha mãe tinha um piano em casa, né? Ela botou a gente para fazer piano e eu não gostava, eu não queria. Às vezes ia chorando, a professora vinha em casa, eu não queria fazer. Mas foi que o tempo foi, eu me apaixonei.
né? E eu era assim, até hoje eu pareço muito extrovertida, mas eu sou introvertida. Por isso que o que eu vendo hoje é essa lapidação de comunicação, porque eu não era desenrolada desse jeito. Eu era Hum. muito, tanto que eu toco, as coisas que eu toco no piano é de quem você fala assim, é nerd, não sei se você tá ligado aqui. É coisa de nerd, Dro. Então você fala assim, essa menina estudava clássico 8 horas por dia, né? E daí, então, assim, esse o meu background na música veio muito do clássico, veio né, de formação de balé, né? Tudo assim, né? Tudo nessa linha, assim, de não pensava em show business grande, eu gostava de escutar rock and roll também, então tocava nas bandas de metal, tocava teclado, né? E eu fui entrando em banda, fui me apaixonando. Quando eu vi, já estava completamente imersa, né? Já estava fazendo showzinho, tudo. Só que a minha vida no digital começou a existir depois de uma série da MTV chamada Deu Match, que eu fui convidada para participar, né? Que ali foi a grande virada de ter uma carreira amadora, uma carreira que era diversão, né? De tocar com bandas, tudo. E realmente, peraí, tô chamando a atenção com esses videozinhos aqui na internet, eu tô chamando a atenção de pessoas grandes que vieram aqui me convidar para um teste, né? Então eu morava em São Carlos na época, fui fazer teste lá para MTV e tudo. E naquele momento eu entendi um dos pilares que eram muito importantes, as conexões dessa nossa indústria. E daí eu Boa. movi todos os meus pauzinhos ali, tá? Usei muito do networking e essa oportunidade não foi assim só uma coisa assim de teste, assim, sabe? Foi realmente caçando as oportunidades. Eu não tenho parente na música. Realmente criei toda uma rede de relacionamento para fazer acontecer. Boa. E dali em diante o negócio tomou outra proporção. O show que eu fiz na MTV para eles gravarem chegou na Luísa Sonza. Luísa Sonza gostou do que eu tinha. É uma produtora dela que viu o show, gostou do que eu tinha feito. Não acreditou que eu tinha produzido aquilo. Me contrataram para fazer o job com a Luísa Sonza. Do job com a Luísa Sonza, eu fui trabalhar com a Takizaki, um freela também, fazer o clipe de Trabalhando em Brasília. que área? Trabalhando em que área? Produzindo elas? Fazendo o quê? A gente precisava lapidar um show da Luísa Sonza de grande porte. Porque ela Entendi. tinha um show que eram duas dançarinas, sem coreografia original, elas pegavam coreografia de videogame, coreografia de fit dance e faziam um show. Entendi. Fazia parte mais de Daí, produção artística mesmo, então. produção artística, produção artística. Então, é realmente entender, olha, o que a gente quer fazer? A gente quer mulheres só, um balé só de mulheres? É um balé só de mulheres. Como é que são essas mulheres? Elas são de pesos diferentes, cabelos diferentes? Como é que elas são? Perfis de corpo, tudo diferente? Então, a gente foi desenhando tudo isso. Ela lançou Boa Menina, lançou o show novo. E daí, nesse momento, eu já saí contratada para... Eu fui fazer um freela com a Tati Zaki. E do freela, saí contratada para Digital Music. Legal. Para fazer o mesmo trabalho de produção artística. Não, não. O freela com a Tati foi o trabalho de produção artística. Olha que coisa louca. Eu fiz esse freela com a Tati Zaki pro clipe de Embrasadinha. Daí, quando eu conheci o Patrick, que era o empresário dela, ele falou: menina, tu vende teu peixe, né? Porque eu queria fazer a conexão para eu entrar no mesmo escritório que a Tati estava, né? Ah, Então, entendi. assim, você vende teu peixe, mas você vai ser empresária ou você vai ser artista? Né? Porque eu tava lá trabalhando nos bastidores. Falei, não sei ainda o que vai ser. Eu gosto das duas coisas, me formei em cinema, então eu sempre gostei dos bastidores. Então tudo começou, eu sempre ficava ao mesmo tempo nos bastidores e ao mesmo tempo na frente das câmeras, sabe? Tudo ali na minha carreira sempre foi andando junto. Acho que eu tô até me estendendo nessa história, né? Mas enfim, Não. Dali eles me contrataram para trabalhar no comercial da gravadora. O que eu fazia? Venda digital. Então, quais são as oportunidades da Tati, Isaac ou dos artistas da gravadora fazerem dinheiro no digital? Ah, sorteio. Você não imagina o quanto de grana que dá sorteio. Então, meu primeiro job era vender sorteio. Depois começou a vender publicidade no Instagram e no TikTok. Enfim, daí foi indo, e aí que eu explorei essa vertente aí realmente de negócios digitais para artistas. E isso foi em que ano? Eu saí de São Paulo no começo da pandemia, né? Foi acho que 2019 eu estava trabalhando lá.
2019 eu tava com a Tati. E daí, a hora que eu comecei a entender o jogo, eu comecei a não querer mais trabalhar na comissão. Eu quis fazer um produto meu. Porque ela era vendedora, né? Então eu tinha um salário mais uma comissão. Eu falei, cara, se eu criar um bom produto aqui, eu não preciso de comissão. Eu vou ter uma porcentagem maior do que 20%. E daí foi quando eu saí. Você tá no charuto e eu tô no chazinho. Ah, combina, né? Tudo começa com chá. Fitness. Mas Mas foi que assim. legal. Que legal. Que legal, Mia. E por quê? Né, você até começou já a falar um pouquinho disso, mas você identificou, então, que tinha uma puta oportunidade no digital para você, né? Se inserir como a frontman, né? Do seu próprio projeto, a cara do seu projeto. E como que foi esse começo para você aí? Faz pouco tempo, né? Pelo que você está falando aí, foi no começo da pandemia aí, né? Então, na verdade, em 2015 eu já tinha tentado fazer esse projeto. Só que eu tinha botado uma amiga minha, sócia, e ela era de uma família muito rica. E eu estava em São Paulo na época, eu morava na sacada de uma amiga. Na sacada dela. Então ela não tinha cortina, era a porta que eu tinha era um armário. Então dava para ver, né, dava para entrar. Então eu morava nessa sacada e assim, autoestima baixíssima. Em São Paulo não tinha dinheiro para nada. Às vezes eu ia a pé fazer uma entrevista porque eu não tinha dinheiro para o ônibus, né? Então eu não me sentia assim, sabe? A hora que eu chegava nas entrevistas, eu tava sempre suada, acabada, e a minha sócia plena, sabe? Tipo, tinha pegado um Uber e chegado, linda, maquiada, e a minha maquiagem derretendo, eu fedendo já. Fedendo nem tanto, né? Mas assim, acabada, sabe? Eu não chegava com cara da front da parada. Eu era a mina dos bastidores, então eu montava a luz pra ela, tudo, e ela fazia. A gente começou esse projeto, chamava W4D. Tem alguns vídeos aí na internet sobre... foi antes do pessoal do Novo Artista. Antes do pessoal do Novo Artista, eu já tinha começado. Só que daí ela quis romper a parceria, porque ela falou assim, olha, agora a gente vai ter que fazer com a agência. Vamos lá, eu boto 15K, você bota 15K. Eu falei, da onde que eu tiro, filha? Eu não tenho dinheiro pro ônibus, vai... Falei com meu pai, ele falou, não dá pra gente fazer essas loucuras não, filha. Não dá, não. Eu falei, pai, não tem aí como a gente fazer alguma coisa? Ele falou, não dá não, filha. 15 mil, pai, não tem. Falei, bom, não tem o que fazer, né? Daí acabou o projeto. Eu ofereci dentro da gravadora. Eu falei pro meu chefe, o Patrick, né, que é o empresário da Tati, falei, Patrick, eu quero fazer um projeto assim, mas eu não tenho sucesso. Então, como é que eu vou falar para as pessoas, ensinar alguma coisa, se eu não sou estourada? Ele falou, verdade, Mia? Não adianta você fazer. Vamos fazer aqui na Digital Music. Só que antes da gente começar esse projeto, eu já queria sair de lá. Já tinha saído. Então, assim, foi um processo longo de eu querer sempre estar fazendo esse projeto, mas achar que eu não seria a pessoa. Eu não seria a pessoa da frente. Né? Então, e depois, assim, quando eu comecei a analisar, eu falei, caraca, mas quando eu comecei a conversar com os clientes em gravadora, quando eu comecei a fazer negócios na música, eu falei, pô, eu sei coisa pra caramba pra passar já, sabe? Eu não estourei. Mas, meu, quantos artistas conseguiram séries? Quantos artistas trabalharam com as marcas que eu trabalhei? Santander, Smirnoff, Vigor. Quantos artistas conseguiram já estar em equipes de grandes artistas, né? Como Luísa Sonza, Tati Zak. Do trabalho da Luísa Sonza, a produtora dela me colocou em shows internacionais para eu trabalhar no backstage. Eu tinha trabalhado no show do Maluma, do Green Day, do John Mayer. Eu falei, porra, tem coisa aí nessa cabeça, entendeu? E ele é muito massa, Mia. Isso aí é muito massa, sabe por quê? Eu me identifico pra caralho com isso que você falou. Por dois motivos. Primeiro, porque é uma integridade nossa. A gente não quer passar o que a gente não é. Né? Então, isso eu acho um ponto importantíssimo. Eu acho que se não tiver isso, tá fadado ao fracasso em algum momento. Então, acho que isso a gente tem muito em comum, pelo que você está me falando. O segundo ponto é o seguinte. Não sei se seria uma falsa, mas é um sentimento de... algo do tipo, eu tenho algo, mas eu não sei se as pessoas vão gostar, vão querer, né? Só que aí que tá.
Uma vez eu escutei uma frase de um amigo meu, que eu não conheço pessoalmente, digitalmente, ele falou assim, Rodrigo, o pior conhecimento que você tem, ou o conhecimento mais básico que você tem, muitas pessoas sonham em saber disso, em conhecer isso. Isso ficou na minha cabeça, eu falei, caralho, cara, é real mesmo, porque tem coisas que pra mim seria incrível eu conhecer, que pra outras pessoas é uma coisa muito simples. E aí eu comecei a me questionar, falei, cara, realmente eu conheço muitas coisas que para outras pessoas é quase que impossível delas conhecerem se não for eu falando. Então, é o que você passou, né? E foi o que me motivou foi o feedback também das pessoas, porque eu falava assim, eu ficava um pouco insegura de ver que tinham profissionais assim que já tinham cases de tanto sucesso nesse mercado, né? Você já deve pesquisar, você sabe que tem uma galera que tem cases, né? Tá há anos na indústria. E eu falei assim, gente, mas eu vou entrar nesse mercado. Então um amigo meu, Batutinha, que é o produtor que descobriu a Anitta, tá sempre em live comigo, ele falou assim, Mia, esse mercado seu não é só sobre o case, é sobre o potencial de conseguir ensinar. É a didática que você traz. Quando você vai lá e põe o chapéu de bruxa, você põe outro chapéu para explicar tráfego pago, tudo, ou põe o chapéu de bruxa para falar de as regras do jogo aqui no Instagram, isso é didática. Entendeu? É realmente ser uma professora, né? E eu tinha uma trava muito grande com esse negócio de ser professora, porque quando eu queria dar aula de piano, meu pai falava assim, mas você só vai ser professorinha? E hoje eu sou uma professorinha. Mas eu adoro ensinar e você sabe que é um mercado também muito, muito bom pra gente de retorno, né? Eu acho que pela primeira vez os professores estão sendo muito valorizados. Exatamente, exatamente. Que massa, Bia, que massa. Eu sempre gosto de perguntar a primeira história da pessoa, que é uma forma de eu conseguir me conectar com a pessoa também e você vai participar do Artista Próprio, eu quero te entrevistar também. Só convidar que eu tô de portas abertas aí. Mia, e vamos lá. Eu propus essa nossa conversa, né? Obviamente para conhecer o teu projeto, conhecer você. E eu quero passar o máximo de valor possível para a galera que está assistindo. Essa live vai ficar salva até... tá, Lego? Vai ficar salva a live. E eu queria já te perguntar, assim, logo de cara, tá? Hoje em dia, mercado 2021, né? Daqui a pouco a gente já está finalizando 2021, parece que foi ontem que começou a pandemia. Tem pela frente. Mas eu queria saber o teu ponto de vista, tá? O que você acha hoje, tá? Quais são as obrigações aí, tá? Do músico, ou até mesmo de um produtor, de um empresário que está empresariando um artista, que está começando, né? Ou está procurando empresariar um artista, produzir um artista. Qual que é a obrigatoriedade, vamos dizer assim, desses profissionais dentro do mercado musical hoje em dia, olhando para o digital? Se você fosse para ditar uma direção para eles, qual direção você daria para eles aí? É realmente desenvolver esse perfil do artista influenciador. Por quê? O nosso mercado, ele começou... A gente tem hoje as plataformas que tornam tudo muito acessível, a nossa produção de conteúdo, a nossa conexão com os fãs e tudo mais. Só que o músico teve como produto só o show, a maior parte dos músicos, né? Não tem produtos no digital. Ou seja, o digital para o músico virou uma coisinha do ego, de brincadeira de criança, sabe? Eu quero mais likes. Eu quero fazer um vídeo para dar mais views, né? E nesse meio tempo, quem ocupou e quem entendeu a regra do jogo e teve o know-how para fazer negócio foram os influenciadores. Daí a gente começa a ver um mercado de empresários, como a Camila Fialho, tudo, deixando de empresariar artistas da música e deixando de ver interesse nisso, porque não tem métricas, não tem grana rolando, e pegando o quê? Bianca Andrade, né? A Boca Rosa, né? Pessoas que tinham produtos, influenciadores. Então, é uma divisão do mercado. Existia um mercado que falava assim, ó, a tua música tem que ser acima de você. A música é o que mais importa, a tua vida pessoal não pode ser maior que a música. Né? E era um mercado que faturava muito com o quê? Com fonograma, né? O gravador tinha muito interesse ali no fonograma, né? Então, para eles,
essa postura, até hoje um pouco, essa presença digital para a gravadora, né? Financeiramente, não impacta muito. Não são eles que estão ganhando com a publicidade que você está fazendo, né? Eles ganham de outras maneiras. Então, assim, foi muito importante para mim quando eu percebi que pro artista, para ele se fortalecer, para ele conseguir bancar os próprios projetos, tudo, ele teria que ter mais produtos no digital, além do show. Porque o show é uma coisa pro artista independente que está começando, é um passo que gera bastante custo. Tá? Então a gente Só vai. equipe, né? Pra pensar. Oi? A quantidade de equipe que você precisa ter para um show vai desde a equipe, vai desde a logística, né, de você se deslocar até um show, alugar um estabelecimento, equipamento de áudio, que não é, não é nada barato, equipamento de luz, equipe para a pessoa, né, fazer tudo isso. A gente está falando de coisas de, dependendo da estrutura, obviamente, coisas de centenas de milhares de reais, né, para impactar milhares de pessoas. Sendo que mesmo no mercado independente, eu viajava com 2 ou 4 dançarinas, dependendo do evento. Quando era show de Réveillon, elas me cobravam um cachê dobrado. Eu pagava R$ 500 para cada uma. Cada dançarina. Então, 4 dançarinas, você faz a conta, já tinha R$ 2.000 só de dançarina. Eu tinha que levar um DJ, um técnico de som, que também fazia o pico de produção ali. Então, eram 6 pessoas, mais eu. E se eu quisesse levar mais um cara para filmar o evento, tudo, porque a gente nunca pode contar com a divulgação também da balada, do próprio, né? Então, assim, eram o quê? 7, 8 pessoas viajando comigo. Mais o custo e tudo. Custo de imprevisto, você chega lá, a galera fala que vai ter alimentação, daí você chega no local, tá tudo desestruturado, ninguém deixou a alimentação preparada. Quem que banca essa alimentação de improviso? A artista Exato. que estava bancando a equipe. Então era eu que bancava novamente. Então, assim, eu fazia um show e eu saía no final ganhando menos que todo mundo. Né? E quando eu tive essa oportunidade da MTV, do trabalho ficar um pouco mais digital, começaram a chegar algumas oportunidades para mim, né? Foi quando eu comecei a ver o potencial de ser uma influenciadora, né? De estar nas telinhas. Primeira coisa foi a parte de marketing, não sei se é assim que fala, né? O marketing de encapsulados, né? Porque quando você não tem um nicho, pensa assim, eu não tenho mais um nicho, né? Ficou global. Antes eu fazia publicidade aqui de R$ 100, eu anunciava as pessoas da minha cidade. Meu público era local, regional. De repente eu tô numa série da MTV. E a corrida na época não era por engajamento, era uma corrida por mais views, mais visibilidade, mais seguidores. De repente eu vou para quase 40 mil seguidores. Quem são essas pessoas? Por causa da MTV. Por causa da MTV. Quem são essas pessoas? Não sei. Não faço ideia. Eu falei, então o que eu posso fazer de produto para começar a entender? Coisas que todo mundo toma, vitamina, essas coisas. Eu vou me afiliar a alguns produtos, né? Eu vou fazer marketing, parceria com algumas coisas e vou ganhar porcentagem. Então, meu primeiro ganha-pão no digital como artista influenciadora foi esses encapsulados. Então, eu tomava o cabelo, Luminous Hair, por isso o cabelo ficar assim, igual o meu, crescer, tá. Então, eu ia lá, arraste aqui. E comecei a fazer uma graninha nisso. E rolava legal? E rolava legal? Diz pra mim. Rolava e não tinha que pagar ninguém. E daí foi me dando uma preguiça de passar perrengue em show, porque eu não tinha muita seletiva, sabe? Eu não era muito seletiva. Falava assim, Mia, tem um show ali, tá? Não vou nem falar o nome da cidade. Vai abrir pro MC, não sei o quê, não sei o que. Falei, vamos, tô indo. Chegava lá, a casa era um furaco, sabe? Um buraco no meio do nada. Teve tiroteio na casa de show. Daí eu fui tocar num lugar que falava assim, olha, é uma casa que estão reformando para ser uma balada LGBT. Ótimo, vamos. Cheguei lá, era uma casa, era um puteiro mesmo, era uma casa de swing. O que você faz? Eu precisava do dinheiro, já tinha bucado todas as dançarinas, tudo, né? Já tinha contratado todo mundo. Eu falei, cara, eu vou fazer. E tinha público, tinha audiência lá, sabe? Gente que tinha ido pra me ver ainda. Eu falei, cara, tudo bem, é um puteiro, vamos encarar, vamos fazer o show. Né? Só que assim, então chegou um momento que eu comecei a ver que no digital me possibilitava não me colocar em uns perrengues desse. Que daí eu ia começar a ficar mais seletiva, eu ia escolher coisas melhores, sabe? Às vezes, muitas vezes até shows que eram interessantes e que eu não ia ganhar tanto. Então, nessa época, eu consegui fazer show abrindo pra Ludmilla, fazer oportunidades assim, por quê? Mia, a gente vai dar só R$ 500, tudo bem, tô ganhando dinheiro de outro jeito.
Sim. Né? Então, eu ia. Porque quando você é um artista que quer estar indo só atrás do dinheiro, você se mete nesse tipo de situação. Perfeito, perfeito. Né? Eu costumo falar, desculpa interromper agora aqui, Não, mas eu já costumo, falei muito. eu costumo falar o seguinte: todo e qualquer artista, se ele, e eu acho que isso não envolve só artistas, tá? Mas como a gente está falando para artistas, se qualquer artista quiser estourar e assim, não tem nada de errado com isso, mas tiver na cabeça só o resultado final, que é o dinheiro, nunca, em hipótese nenhuma, vai acontecer. Pode ser que você até ganhe uma grana, mas do mesmo jeito que você sobe, você vai cair e o tomo vai ser grande. Agora, se o artista está interessado, primeiro, em saber como ele pode levar a sua música da melhor forma possível, para as melhores pessoas possível, para que as pessoas que sejam impactadas sejam transformadas por essa música, que ele de alguma maneira agregue a vida dessas pessoas, esse artista, se ele não desistir, ele vai ficar milionário. Porque o dinheiro sempre é o final, né? No sentido de, é um resultado, né? É a consequência do trabalho que se faz. Eu até tenho, né, no meu programa com os meus alunos, eu falo o seguinte para eles: primeiro de tudo, você tem que pensar em o que você vai levar para as pessoas, tá? A quantidade de vidas que você vai transformar, porque a música, sem entrar muito em firulas de misticismo aqui, mas a música tem um poder de cura, né? Se você escuta uma música, você pode ficar numa vibe muito massa no seu dia, como não também, você pode entrar em depressão, né? Então, se o artista souber como utilizar isso, ele transforma vidas. Ponto. Né? A Anitta hoje transforma vidas. Transforma vidas. Então, a quantidade de vidas que ela impacta... um movimento cultural, né? Exatamente, exatamente. Marca uma Então, história mesmo. eu sempre consigo falar isso, que, cara, você quer ganhar grana, quer ficar milionário com música, tem como, ainda mais com o digital hoje. Ainda mais com o digital. Só que você tem que pensar sempre um passo antes. Como que eu vou fazer o que eu quero fazer, para daí sim, né, eu ter esse reconhecimento, não só financeiro, mas também social, né, que a música pode. Então, e agora deixa eu te perguntar uma coisa, ô Mia, você falou aí um pouco da tua experiência aí no começo. Para você hoje, tá? Qual seria aí os primeiros passos para qualquer artista que está começando do zero mesmo, tá? Quais seriam os primeiros passos aí para um artista monetizar através da internet o seu projeto? O primeiro passo é a decisão, né? Porque a gente sabe que produção de conteúdo, ela é desafiadora. E quanto mais a gente cresce, mais desafiador fica. A gente acha que vai ficando mais fácil, mas não, né? Então, existe uma comunicação para você aguentar 10 pessoas nas lives, existe outra comunicação para a gente conseguir aguentar 100, para conseguir aguentar 1000. E essa pressão, ela né, vai mudando, né? Então, você precisa tomar uma decisão e fazer um comprometimento ali com uma vida dedicada a isso, né? Durante um tempo você vai realmente se dedicar. É um trabalho como outro qualquer. Então, é se ver como trabalhador. Tá? Quando eu me vejo como trabalhador, eu estudo as ferramentas que eu preciso para o meu trabalho. Então, a primeira coisa tomei a decisão e vou me preparar. Não vou começar gastando energia e dinheiro errado, do jeito errado. Então, é realmente me preparar antes de sair dando tiro. Como é que eu começo a me preparar? Conceito. Conceito só meu do artista? Não, eu preciso ter produto também no digital. Eu preciso começar a me alinhar, tá? Senão eu fico só ganhando like, né? Pode ser que um raio caia na minha cabeça e eu bole o negócio que exploda? Pode ser. Mas você quer arriscar ser o 0,1%? Contar com a sorte, né? Porque você pensa assim, se eu trabalhava numa agência de digital, e se eu corria atrás de vendas para a Tati Zaki, por mais que seja uma artista grande, por mais que o telefone também toca, a gente tem um trabalho de vendas. Existe uma equipe de comercial. Isso é que as pessoas não entendem. As pessoas, assim, e nada de errado com isso, assim, mas é uma coisa que a gente tem que tirar essa fantasia da cabeça das pessoas. Porque as pessoas pensam, os músicos estão começando, que, não, quando eu for famoso, vai ser mais fácil. Mas o fato é, você só vai ser famoso se hoje não for fácil para você. Você tem que correr atrás, porque os famosos
correm atrás também, é por isso que eles estão lá. E se eles pararem de correr atrás, eles vão cair, é normal, funciona dessa maneira, não tem como você querer subir até o 15º andar de um prédio se você ou não pegar o elevador ou não subir a escada. Então você tem que trabalhar. Exatamente. E aliás, porque a gente se sente às vezes muito injustiçado, né? Você fala, nossa, por que aconteceu para aquela menina e não aconteceu para mim? Eu tava lá no mesmo momento, eu tava na mesma gravadora, eu era cheia de falar isso. Eu falava, ah, não, é alguma coisa, gente, não é possível. Tava lá também, por que não foi eu? Por que foi ela? Quando eu entrei em gravador, quando eu comecei a trabalhar com grandes artistas, eu vi uma diferença absurda entre a minha postura e a postura deles. E daí eu entendi por que foi eles ali e por que não foi eu. Existem vários fatores também, né? De ter uma história. Tá? O artista, quando ele não tem uma história, ele acaba não sendo interessante, tá? Para muitos programas de TV que fecham as portas, como foi o meu caso no The Voice. Tá? Então, eu cheguei até o final da seletiva, mas depois não tinha mais. Eles pedem um pendrive com a tua história. Então não é sobre a voz. Se eles pedem um pendrive com a tua história, eles querem realmente um show, né? E depois, quando eu fui jurada do Canta Comigo, eu vi exatamente isso. Existe, sim, na TV. Nem sei se eu podia estar falando aqui, né? Mas a gente falou que ia revelar coisas que ninguém conta. Então existe, sim, essa parada de, olha, hoje vem o fulano de tal aí se apresentar. Então, tem que, né, galera? Vamos ser legal aí, vamos levantar jurados. Né? Hoje a gente precisa de 400, né? Olha eu. Segredo. Espero que ninguém, os homens de preto não venham me buscar à noite. Se vier, a gente já sabe quem é. Se acontecer, a gente já sabe quem é. Já sabe quem é, né? Você tá aí pra me defender, né? Você já fala, você que já faz. De prova. Bom, então, assim, o artista ele precisa ter essa história, tudo. Então, faz parte desse processo longo que você vai vivenciar, que você vai aprender. Se ferrar um pouco, entende? Assim, é legal pra tua história também, né? Isso vai deixar todo o seu processo rico. Então, assim, o legal do artista começar a pensar não tem como eu vender o produto, então não adianta eu ficar desesperado. No meu treinamento tem um módulo de vendas que ele não abre enquanto a pessoa não passar pelo de marketing, o de produto e de conceito, não dá. Eu quero vender, eu quero fazer publi. Não tem nenhum nicho definido, subnicho definido, você vai anunciar o quê para quem? Então, assim, você tem que ter o conceito teu como artista e também do teu produto que você vai estar inserido, para depois criar esse produto, para depois fazer um bom marketing, você entende bem disso, né? De tráfego pago, né? Então, eu falo também de marketing de influenciadores, do tráfego orgânico, e daí depois, sim, você vai dar espaço das vendas. O dinheiro realmente é o final. Legal. E assim, qual que é o teu ponto de vista, tá? Você falou agora rapidinho, eu quero entrar nisso aí. Qual que é, no teu ponto de vista, a importância de uma base de fãs para qualquer projeto musical? Olha, eu acho que não é questão da quantidade, do tamanho dessa base de fãs, entende? Mas tem que ter os fãs que estão realmente conectados. Eu vi isso no meu lançamento agora, né? Como é que, não só nesse lançamento, né? Desde quando eu estava com 300 seguidores, eu já estava vendendo mentorias. Essas mentorias começaram a R$500, foram para 1.500, foram para 3.000, foram para 5.000 individual e em grupo 2.500. Então, assim, esse crescimento eu não fiz com 10.000 seguidores, com 100.000 seguidores. Eu fiz com a galera que estava realmente conectada com a minha comunicação. Perfeito. Então, eu acho que essa preocupação que, aliás, você sabe muito bem fazer, é achar aquele pãozinho que é o pãozinho perfeito para você. E daí você dá pro cara do tráfego e fala assim, faz mais 100 desse pra mim. É tipo isso. Tipo, multiplica isso aí, né? Multiplica isso aí que deu bom. Exato. E olha que interessante, né? Eu sempre falo pros meus alunos que é o seguinte, não importa, eu vou praticamente repetir o que você falou de uma outra perspectiva. Não importa se você tem 5.000 seguidores, 1.000 seguidores ou 100.000 seguidores. Primeiro, se você não souber, dentro do programa, eu falo da bandeira. O artista tem que defender uma bandeira, ele tem que levantar uma bandeira e falar assim, ó, essa é a minha causa, isso é o que eu defendo. Então, se eu falar assim, acho que até tem alguns alunos meus aqui, você fala assim, ó, quem aí já tem essa bandeira definida? Quem é aluno meu? A Thay é aluna minha, o Alego é aluno meu, a Bia é aluna minha. Galera, vocês alunos meus aí,
Quem aí já tem essa bandeira definida, coloca uma mãozinha aqui nos comentários. Só para saber. Se o artista não tiver essa bandeira definida, primeiro, que vai ser muito difícil, tá, ele atrair pessoas similares a ele. Né? Porque isso entra dentro de um quesito meio uma outra fantasia, né? De que, assim, ó, eu quero que minha música chegue para todo mundo. Eu quero que todo mundo seja os meus fãs. Só que o fato é que isso nunca vai acontecer se você não abraçar, não defender um pequeno grupo por primeiro, né? Então, em 2016, eu tive uma gravação, a gente convidou o Victor Clay para gravar uma música de uma banda que eu tinha, e aí eu acho, tá, pela minha memória, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa ficha caiu para mim. Ele falou para mim lá em Balneário Camboriú, eu sou aqui de Curitiba. Você é da onde, Mia? São Carlos, mas do interior de São Paulo. Show. Tem outras São Carlos aí no sul, né? Oi? Tem outras São Carlos aí no sul, mas eu sou da de São Paulo. Eu não sei, eu não sabia que tinha que ir pro sul, não. Fica do lado de Araraquara, Ribeirão Preto. Show. E aí, quando a gente foi lá para Balneário, o Victor falou o seguinte para nós lá. Ó, galera, é o seguinte, eu aqui no sul, porque ele é do Rio Grande do Sul, mas né, mora faz um tempão lá em Santa Catarina. Eu sei muito bem, não sei se foi essa palavra, mas ele falou, eu sei muito bem quem é minha tribo. Eu falei, cara, mas como assim? Por que isso, né? E aí ele falou, né? Ele falou, não, cara, se a gente não começar pequeno, né, num grupo pequeno, a gente não tem como expandir. Primeiro você tem que pescar um peixinho pequeno para depois ter um peixinho menorzinho, para depois jogar como isca para um outro peixe maior e assim. Não sei se foi essa analogia que ele falou, mas foi isso que eu entendi. E foi a primeira vez que caiu essa ficha para mim, eu falei, caralho, faz muito sentido. Isso foi em 2016, tá? Em 2018, ele já estava começando... Peraí, estão me ligando aqui. Pronto. Baixou o som. Voltou? Voltou, agora sim. Show de bola. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí. Me ligaram no meio do meu workshop também, eu sei como é. Eu usando o celular como câmera do workshop e a outra câmera do notebook, né? Com a webcam. Me começaram a me ligar em uma das câmeras e eu, ai meu Deus, bem no dia aqui que eu tô com cheio de gente ao vivo. Ai. Pera aí que eu não tô escutando aqui. Vocês estão me escutando? Agora tá ótimo. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho a tua voz pra mim. Ixi. Pera aí. O que será que deu aqui? Tá baixinho pra vocês aí também, galera? Dá uma nota pro nosso som aí de 0 a 10 pra gente saber como é que tá. Por favor. Aproveitem aí pra interagir que a gente tá olhando os comentários. Quero conhecer aqui a tua audiência também. A Lê já definiu a bandeira, a Bia, eu já, Bernardelli também, Anthony. Ó, a galera aqui tá... Tá normal pra galera. Beleza. Eu tô falando que tá normal, ó. 10, ó o som aí. Normal. Obrigada, galera, pelo feedback aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Pra mim tá baixinha a tua voz, mas eu acho que vai voltar daqui a pouco. Mas, enfim, então beleza. Aí, quando o Victor falou isso pra mim, essa ficha caiu. E isso foi em 2016. Em 2018, 2 anos depois, ele já tinha assinado com o Rick Monadil. E depois, tudo que acontece é a história que tá aí, vocês sabem como que tá continuando a história dele. Então, e depois disso, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caralho, cara, realmente, né? Os músicos precisam. Depois eu comecei a aplicar isso em alguns projetos que eu trabalhava e a coisa começou a desenvolver de uma maneira muito mais rápida. Né? Se você não tem um grupo pequeno de pessoas, jamais você vai ter um grupo grande de pessoas. Então, e eu falo para os meus alunos hoje... Eu passei pela experiência oposta e foi frustrante. Porque você não tem a estrutura, quando é de repente, você não tem a estrutura para aguentar o público que vem. E você não entende como lidar, porque você não tem a comunicação para falar com 40 mil pessoas. Então, assim, eu não tinha. Quando veio aquela audiência, e eu tinha acho que mais seguidores, eu já devo ter perdido já uns 4, 5 mil, porque eu realmente não tinha essa comunicação para falar com essa galera, eu não sabia quem eles eram, não sabia de onde tinha vindo, né? Porque eu participei de um programa de TV e veio essa galera. E na MTV, todo mundo assistia MTV, né? Tipo, eu, você, então... Gente que gosta de rock, gente que gosta de funk, gente que gosta de pegação, putaria, gente que gosta de música. Então, quer dizer,
Eu não sabia que era aquela galera. E daí você não consegue trabalhar, você não consegue monetizar. Daí você tem seguidores, mas você não tem audiência. Exato, exato. Uma coisa é seguidores, outra coisa é audiência ou base de fãs, que eu chamo, Uhum. né? Não, e eu sempre falo isso. Os seus seguidores não são seus fãs. A questão é, o seu dever é transformar os seus seguidores em fãs. Aí a gente Uhum. começa a brincar num jogo legal, né? Então, se o artista hoje não tem essa preocupação de se antecipar, né? E se Uhum. preocupar primeiro com o seu fã, né? Aí começa a preocupação com o seu fã. Não, peraí. Então eu preciso defender a minha bandeira, eu preciso escolher qual é a causa que eu vou defender, né? A Anitta defende uma causa, né? Uhum. Lineker defende outra causa, né? Tatizaki defende a causa dela, né? O Victor Clay defende a sua... Cara, se vocês forem perceber, todos os grandes artistas que hoje estão no mainstream defendem uma causa. E daí Defendem entra uma a causa. crise existencial dos artistas. Aí eu não tenho identidade. Daí eu Justamente. acho muita gente pegando na minha mentoria falando assim, eu não tenho identidade. Eu falo, como assim? Quantos anos você tem? Aí a pessoa fala, 25. Eu falei assim, que você não viveu nada até agora? Da onde você veio? Você tem família? Como é que é tua família? Começa a contar a história. Eu passei... Falei, então você tem uma história. Então, assim, é um pouco. Você tem, sabe, você tem raízes aí. Eu falei assim, não tem como você não ter uma identidade. Se você tem uma história, você tem uma identidade. Então, o que que acontece é que às vezes a galera não consegue passar esse conceito, essa identidade, para alguns pilares. Então, eu não sei me vestir como um artista que eu quero. Não sei me expressar na parte do styling. Não sei me expressar na comunicação do que eu quero atrair. Não sei me expressar musicalmente no que eu quero. Então não é que você não tenha identidade, é realmente você não tem a linguagem, que é isso que você precisa estudar quando você decidir se profissionalizar como artista. Você precisa ter a linguagem do mercado artístico. Tudo que Exato. envolve um artista que vai para o palco, um artista, né? É um preparo realmente. Exato. E, ô Mia, entrando um pouco nessa questão da linguagem, da comunicação, foi a primeira vez que, em 2012, eu fiz faculdade de administração, fiquei 2 anos na faculdade, não saí do segundo semestre, tá? Tranquei a faculdade de administração, fiz um intercâmbio, porque eu não gostava, foi bem um período meio caótico, né? Acho que todo mundo passa por seus infernos astrais aí. Sim. Eu entrei na faculdade com 18 anos, e aí eu fiz 2 anos de administração, entrei no curso porque meu pai estava pedindo, aquela coisa toda. Foi 2 anos que eu me afastei da música, eu entrei Uhum. naquela crise existencial, né? E percebi que, cara, eu precisava fazer algo diferente do que eu estava fazendo. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde, ia para o cursinho, né? Foram 3 anos Uhum. assim, ia para o cursinho, e aí ficava até 11 da noite, voltava para casa, rotina assim, de segunda a sexta-feira. E depois, quando eu já tinha entrado na faculdade, né, então eu comecei com 17 anos assim, e 18, 19 anos eu ia para a faculdade. Só que na faculdade acontece um milagre, né? Que você tem o poder de escolha. Você pode não ir para a faculdade e ir para o bar na frente da faculdade. Que no caso, na PUC aqui de Curitiba, tinha, né? Hoje, enfim, é diferente, mas tinha uma série de bares. E eu gostava mais de ir no Você bar era do que da ir para a turma que ia pro faculdade. bar. Eu era Oi? da turma que ia pro cheerleader. Dá pra É, acreditar? dá para imaginar. E aí, lá pelos 19, 20 anos, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Chega, não vou fazer mais faculdade, vou fazer o que eu quero, o que eu amo. Eu sempre gostei de música, só que eu não tinha coragem de decidir isso e falar pro meu pai, porque eu trabalhava na empresa do meu pai nessa época. E aí, o que, que eu fiz? Eu tinha um carrinho lá, um golzinho, e aí eu falei assim, pai, eu quero fazer um intercâmbio, porque eu quero aprender inglês. Falou, Luquinhas. E aí, Ô, Luquinhas, eu tô esperando você aqui no estúdio pra pegar tuas paradas, cara. Você falou que ia passar aqui, não passou ainda, meu. Enfim, voltando aí. E aí, Daí eu falei, pai, quero fazer isso. Não, beleza. Vende teu carro e faz. Eu não posso pagar, você tem teu carro, é o que você tem. Dê teus pulos. Basicamente foi isso que ele falou. E foi o que eu fiz. Esse intercâmbio foi o período, acho que foram 7 meses mais ou menos que eu fiquei fora. E aí foi o tempo que a ficha caiu. Eu falei, cara, é a música que eu preciso e eu preciso disso pra minha vida. Quando eu voltei, né, eu fiquei, né, então, 7 meses, em 2011,
eu fiquei, assim, obcecado pela música, né? Era só isso que eu respirava. E aí, só que meu pai falou o seguinte, ó, tem uma condição, porque quando eu voltei, eu falei, pai, não quero mais trabalhar na empresa, não quero mais fazer administração, quero ser músico. Eu acho que desceu... Pegou o pé na porta já. Ele ficou assustado, assim, ele falou assim, tá bom, mas você tem que fazer uma faculdade. O que aconteceu? Eu falei, beleza, vou fazer uma faculdade. Eu vi uma série de cursos lá e escolhi fazer comunicação social, relações públicas. Que tinha matérias de rádio. Então... Você fez relações públicas também? É de cinema, né? Mas é comunicação também, né? Comunicação. E aí eu vi umas matérias, lá tinha rádio, fotografia, né? Tinha várias coisas interessantes. Eu falei, cara, vou fazer relações públicas. Beleza. E eu contei essa história só para contextualizar o motivo pelo qual eu identifiquei que a comunicação é crucial em todas as empresas, todos os projetos, todas as marcas. E aí eu simplesmente espelhei, né, para a música. Então, e eu comecei a analisar, né, artistas, bandas, né, projetos musicais que tinham sucesso, de alguma maneira, todos eles sabiam muito bem se comunicar. Eu falei, caralho, olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, hoje, é muito claro para mim, tá, que qualquer projeto musical, se ele não sabe se comunicar, ele vai morrer na praia. A comunicação que eu faço, eu aplico e eu ensino para os meus alunos é no digital. Não que você não possa se comunicar no offline, claro que sim, é importante, mas, inclusive no momento que a gente está vivendo, está minimizado isso, né? É muito menos no offline do que no digital. Então, a puta oportunidade, desculpa a expressão, é no digital. Então, assim, para você hoje, qual que é a melhor forma dos artistas terem a sua comunicação sendo levadas de uma forma inteligente, uma forma eficiente né, enfim, na internet? O que eles precisam fazer? Qual que é o ponto crucial aí que você vê para isso? Então, dentro do treinamento, eu trabalho com as duas formas de comunicar. Eu acho tão importante o artista conseguir se comunicar com a equipe, com agregar parceiros, ter um bom relacionamento com produtores, empresários, realmente aumentar a rede de networking. Então, eu acho tão importante quanto a comunicação que vai para a câmera, a comunicação que rola nos bastidores. É você estar em um evento e não achar que você fez networking porque você trocou um cartão. Trocar cartão não é networking. Então, é realmente fazer uma comunicação de impacto, uma comunicação sedutora, que a hora que as pessoas vêm, elas se atraem, né? Então, existem 3 passos dentro dessa comunicação. O primeiro passo é você chamar a atenção de uma audiência. E eu faço isso como? Com conteúdo curto. Então, eu tenho um dos pilares da comunicação é conseguir passar a minha ideia, a minha identidade, a minha proposta no conteúdo curto. Chamei a atenção. Porque ninguém chega te dando logo 30 minutos de audiência, entendeu? A galera que tá aqui com você na live já tá com você há um tempo, né? Já sabe que vai encontrar um conteúdo que eles gostam, né? Então isso acontece com a gente quando a gente tá assistindo Netflix. Às vezes a gente vê o mesmo episódio de uma série que a gente já viu, né? Por esse receio do que vai vir de novo. Pelo receio do que o novo pode trazer, né? Então, assim, eu trabalho esse pilar de chamar a atenção. Então, é uma comunicação que tem que ser realmente poderosa em 15, 30 segundos. Depois, a gente vai para um outro pilar, que é o pilar da retenção. Nesse pilar, para você conseguir reter a atenção de uma audiência, você precisa ter domínio de arquétipo, você precisa conquistar uma comunicação que seja dinâmica. Então, eu começo... E principalmente por causa da venda, né? A venda, ela existe um tipo de postura. Daí quando você vai pedir likes e comentários, é outro tipo de postura. Então, assim, cada momento na internet, durante essa live aqui, a gente vai usar vários arquétipos. Então tem um estudo aí, né? Arquetípico, como eu vim do cinema, eu estudei o quê? Personagens, a parte arquetípica, e agora eu tô entrando no mestrado em psicologia para entender como que cada um desses arquétipos de personalidade, quando é usado na comunicação, afeta a audiência. Qual é a química no sangue que eu gero quando eu uso um arquétipo do guerreiro em você? Qual é a química que eu gero no seu sangue quando eu uso o arquétipo do amante? Quando eu uso o arquétipo, entendeu? Então, quando eu domino todos esses padrões de comunicação, eu sou interessante.
Eu começo a ter uma comunicação dinâmica, uma comunicação que surpreende a minha audiência, tá? E daí eu começo a reter. E na retenção é onde você constrói laço com a tua audiência, conexão, tá? Você vai começando a se aproximar com a tua audiência. Então nessa live é o momento que eles, por um momento, são mais próximos da gente. Exatamente, esse estudo veio de Jung. Orgulhoso de mim. Obrigada, Guga. Então, assim, dentro do treinamento, nos pilares de comunicação, eles aprendem isso. Eles aprendem como um artista manipula as emoções do público num show. Boa. Momento de chorar, momento de ser alegre, momento de ser rebelde, porra louca. Como é que você ativa esses arquétipos em você? Porque você pode estudar a teoria. Só que se não tiver ativado em você isso, uma live não esconde. Tem muita gente que faz o postzinho no Instagram, só que a hora que vai para um momento de retenção, o momento da live, a pessoa se desmonta. Não é um herói, não tem nela. O post é lindo, o Instagram todo bonito, mas não tem essa comunicação. E o artista ele não pode fugir desse ambiente de pressão. Os ambientes que fazem o artista crescer é o palco, é uma live. Então ele precisa ir para esse campo de pressão. Só que não adianta ir para o campo de pressão, né? Sem estar preparado com esses recursos. Né? Então eles aprendem o que é uma comunicação para o vídeo, o que é uma comunicação para o palco, né? Então, esse passo da retenção da audiência é um passo antes da conversão. O próximo passo já é a conversão. A hora que você construir uma confiança, as pessoas estão passando tempo com você. Onde o seu tempo está, o seu dinheiro está. Perfeito. Então, se as pessoas estão passando muito tempo com você, logo ela vai comprar de você. E se você tiver um produto bom. Exato. E falando de produto agora, deixa eu só ver aqui, quer ver? Eu tô acompanhando um cara que fala sobre isso, mas para quem vende infoprodutos. Exatamente. Tá? O Strider. Então, olha só que legal, Bia. Também, ele é um cara da psicologia incrível, né? Mas para artistas muda um pouco assim isso, sabe? Na comunicação. E realmente não é só esse pilar, né? O Strider fala mais sobre esse pilar. A gente, como artista, a gente precisa explorar algumas coisas que estão interligadinhas aí. Mas é um cara show também para acompanhar. Boa. Desculpa te interromper. E falando, Mia, em relação a produto mesmo, tá? Você falou agora um pouquinho antes ali sobre produto. Se você não tiver um produto bom, você fala primeiro, depois eu dou meu ponto de vista, tá? Quais são os melhores produtos, se é que se pode falar que existem melhores produtos ou não, mas quais são os melhores produtos no teu ponto de vista, tá? Para artistas que estão começando na música aderirem ao seu projeto? Aqueles que estão alinhados com o lifestyle do artista. Olha que massa. Então, tipo, assim, ele tem que ser realmente verdadeiro. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tem um projeto que é o Canto Curador. Então, ela tem um projeto, um infoproduto, digamos, né? Um dos projetos dela. Mas como cantora, era o desafio. Como é que a gente vai explorar isso como cantora? Daí a gente começou a mapear que ela era uma pessoa que já tinha vivido, tipo, em tribo, sabe? Comunidade, totalmente sustentável, tudo. Essa menina começou a se associar a marcas de absorvente sustentável, que estão querendo crescer no Brasil. Começou a fechar contratos com marcas, porque é real, ela fala sobre isso, ela fala com propriedade. Ela entende muito do feminino. Então, assim, para ela é super alinhado promover uma marca de fraldas ecológicas. Ela é mãe. Tá? Então, assim, ela começa a colocar oportunidades de publicidade dentro da rotina dela com facilidade, de uma maneira autêntica e verdadeira. Então, assim, ela não sai aquela coisa assim, gente, olha aqui, chegou isso. Fica falso, chegou isso, né? Olha os recebidos. Não, tudo que ela faz é muito alinhado com a visão dela de mundo. Então, é basicamente procurar se entender. E tudo vai ao encontro da identidade do artista, né? Da bandeira do artista, da sua essência. Não existe... Eu sou meio 880 às vezes, sabe? Eu ia falar, não existe possibilidade de você fechar com uma marca, ter um projeto bom, né? Se você está fechando com marcas que não tem nada a ver com o teu projeto. Tá, beleza, até às vezes você pode conseguir algumas publicidades assim, mas no longo prazo, e eu foco sempre no longo prazo, eu acho que tudo que é muito efêmero
não dá muito certo, sabe? Pode dar um resultado agora, mas, cara, e daqui 1 ano, e daqui 2 anos? Você quer estar no jogo ainda? Então, foque no que é sustentável a médio e longo prazo, no mínimo, né? Então, no meu ponto de vista, tem que estar sempre alinhado com a sua identidade. Para dar uma outra possibilidade para a galera, um produto super interessante para artistas de pequeno, médio ou até grande porte mesmo, são experiências. Promover experiências com o seu público. E a gente não está falando especificamente agora de um produto, né? Porque um produto pode ser uma garrafinha, né? Um produto pode ser um boné, uma camiseta, também é um produto físico, né? Que você pode comercializar no digital sem problemas nenhum. É muito interessante também, tá? Isso que você falou, publicidade, extremamente importante, porque isso, a publicidade, a gente sabe, né, que gera uma receita muito interessante, né? Mas eu vou colocar uma visão um pouco diferente agora com relação a experiências. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu. Ivo Mozart, você conhece o Ivo Mozart? Conheço. Já ouviu falar? Não pessoalmente. Eu conheço ele, acho que ele não me conhece. Em 2018, acho, 2017, 2018, a gente estava trocando umas mensagens pelo Instagram. Ele falou, Rodrigo, eu tô querendo ir para Curitiba e eu quero fazer uma experiência com os meus fãs da mesma forma com que eu fazia há anos atrás, tá? Porque ele tem uma história que ele viajou o mundo tocando nas praças e tal, só com o violãozinho e o chapéu dele, né? E ele viajou praticamente vários países assim. Ele falou, Rodrigo, eu tô querendo ir para Curitiba fazer nesse formato. Eu já fui algumas vezes para cidades e sempre ia em parques e passava meu chapéuzinho e rolou. Só que eu quero uma coisa diferente. Rola ir aí pro teu espaço para fazer essa parada? Eu falei, cara, rola, vamos fazer sim. O que aconteceu? Ele fez um stories no Instagram dele, falou, galera, vou estar em Curitiba no domingo. Quem quiser participar de um show exclusivo, particular para alguns fãs meus, responde esses stories aqui, tá? Que eu vou passar o endereço do local, o valor que vai ser esse show e a gente se encontra lá. Ele fechou, era um show limitado para 30 pessoas e rolou, né? Ele chamou 30 pessoas, ele tocou aqui, tá desligada a luz aqui, mas tem um quintal aqui fora, ele ficou de pé no gramado com o violão dele, tocando, né? 30 pessoas sentadas na grama. Foi uma puta experiência massa, porque ele cantou várias músicas dele, né? Músicas que Thiaguinho regravou, várias duplas sertanejas, tal, que muitas vezes os fãs nem sabiam, né? Então foi uma oportunidade de aproximação dos fãs muito massa. E depois ele tocou, sei lá, 1h30, um pouco mais talvez, ele saiu lá do gramado, a gente entrou no estúdio, ele deu uma relaxada, uma descansada, e aí depois saiu de novo do estúdio e ficou mais, sei lá, 1h30, 2 horas, tirando foto com a galera, conversando. Foi uma puta experiência massa, né? E além da experiência, do branding que dá, né? Porque os fãs fazem stories, falam sobre a experiência. Isso é uma parada que não tem como mensurar financeiramente, nem de resultado. É o impacto. A Taylor Swift fazia muito isso. Acho que faz até hoje. Quem? A Taylor Swift. Ah, é? Até hoje, depois da fama de estourar, ela ainda lança álbuns com alguns fãs que vão na casa dela. Olha só, você imagina entendeu? um fã da Taylor Swift entrar na casa dela, assim, no momento que ela tá hoje, de fama. Né? Olha só que massa. Pense a satisfação que o fã, ao estar lá, sente. Não, é uma coisa que não tem como mensurar. Então, isso é uma puta experiência legal. Né? Uma puta experiência legal. Um outro tipo de experiência, eu ia mencionar, por exemplo, né, volta e meia, quarta-feira, ontem. Toda quarta-feira eu tenho um encontro com os meus alunos lá do programa, e aí eu dei alguns exemplos de algumas experiências, e uma experiência que eu citei para a galera lá foi de, por exemplo, a pessoa programar, né, um jantar, né, na casa do artista com 2, 3 fãs, né, e lá gera algum tipo de interatividade com os fãs. Então isso, o tipo de experiência, qualquer tipo de experiência, óbvio, não vai fazer, sei lá, qualquer coisa banal, tem que ser algo interessante, obviamente. Mas a experiência é uma coisa que eleva a entrega do fã pro artista de um jeito assim incrível.
Então, a experiência também é uma puta oportunidade de você definir um produto, né, e entregar para os seus fãs. A questão é, eu sempre falo, nunca faça um tipo de produto, porque pode ser que hoje você vai vender um produto, né, vai ser interessante, legal, mas às vezes pode, você com mais produtos, você pode mesclar isso e a sua audiência vai ter mais ainda E o funil, né, Edu? essa A gente vontade. trabalha com o digital, a gente sabe a importância desse funil, né? Que aí você tá ali, igual um artista tá vendendo acesso a você. Ah, eu quero só o conteúdo da Mia. Tem conteúdo gratuito, mas eu quero um conteúdo mais organizado, eu vou para dentro do curso. Ah, eu quero tá no grupo de chamada de Zoom dela. Tem a mentoria em grupo. Ah, eu quero o WhatsApp dela para tirar minhas dúvidas no meio do meu lançamento. Tem um outro produto para isso, uma mentoria. Então, o artista também vai vendendo essas etapas do acesso até ele, né? Então, a Exato, monetização do acesso é uma coisa legal. exatamente, exatamente. Então hoje, cara, o artista, ele tem uma grande ferramenta, que é a internet, que pode possibilitar o artista, cara, viver tão bem quanto artistas de 10 anos atrás poderiam viver, só que com uma gravadora por trás. Hoje não precisa mais, óbvio, né? Dependendo do patamar que você quer alçar, beleza, você talvez vá querer um dia uma gravadora por trás, beleza. Mas saiba que você só vai conseguir uma gravadora se você tiver o trabalho de base muito bem feito. Fizer Nenhuma a gravadora vai lição fechar com a artista que está direitinho como começando. independente. Fizer a Oi? lição direitinho. Eu falo para os meus alunos, falo assim, ó, vocês estão querendo o top 50 do Spotify, mas vocês ainda têm que conquistar tudo que vocês puderem como artista independente. Porque o top 50 do Spotify, não vou mentir para vocês, quem tá lá veio por portas diferentes, entendeu? O algoritmo reconhece as portas de quando tá vindo um artista da Warner e quando tá vindo... Então existe um momento de ir para a gravadora, mas esse momento ele acontece quando você está numa boa posição de negociação. Porque eu já fui de gravadora e ninguém estourou champanhe quando eu assinei. Pois é. Entendeu? Ninguém fez nada, me deixaram na geladeira. Então, assinar com uma gravadora não é o mais difícil. Se você tiver talento, um produto legalzinho, também não pode ser ruim, né? Mas se você tiver. Porque tem gente que ainda não entendeu, não tá olhando e conseguindo comparar, entendeu? Então fala assim, ah, Mia, você falou que todo mundo podia ir pra gravadora. Daí você olha o vídeo da pessoa assim, para, nossa, alegria! Não dá, calma, não é qualquer um, mas assim, qualquer um que tenha dedicado energia para fazer um trabalho legalzinho, você consegue entrar numa gravadora. Só que você quer entrar lá, sentada com o diretor, lá com o presidente e estourando champanhe. Você não quer sentar lá. Exatamente. Não é entrar de qualquer forma, não. É entrar pra valer mesmo, né? Tem gente falando aqui com a gente, ó. Deixa eu ver o que eles falaram. Quando for propor para alguma marca, o contato seria na franquia? Então, daí tem várias maneiras de você buscar esse acesso à marca. Vem pro treinamento que eu te conto. Boa. É que essa resposta é longa. Ô, Mia, deixa eu te perguntar, já que você falou do treinamento aí, fala aí pra galera, você fechou as inscrições ontem pro teu treinamento, né? Fechei ontem as inscrições. Mas fala aí pra galera, só pra jogar um pontinho de vontade aí na próxima vez que você for abrir. Fala um pouco pro pessoal aí como funciona o teu treinamento. O Artista Pro, né, esse curso que a gente fechou a inscrição agora, ele é o carro-chefe, entendeu? É o meu curso mais completo. A gente vai lançar alguns cursos minis, né? A galera, inclusive, que entrou na primeira turma, levou de bônus todos esses 4 cursos minis que eu vou lançar depois. Mas o Artista Pro é o meu curso mais completo e é um curso que eu não consigo fragmentar. Tá? Então, assim, é um curso que eu vou falar sobre inteligência social, que envolve comunicação, vendas, persuasão, tudo. Vou falar sobre inteligência emocional, que é toda essa musculatura da internet, né, que a gente lida diariamente aqui. E falo sobre esses pilares mais específicos da carreira do músico. Então, a gente fala de composição, a gente fala de setup de home studio, tá até ligado aqui. Então, a gente fala sobre as coisas que são do universo da música, senão seria só um curso para influenciadores. Então, a hora que a gente entra nesse pilar, né, onde eu te ajudo a definir teu conceito, teu produto, fazer o marketing da maneira correta e as vendas, e daí vira um curso para artistas da música, né? Então, acho que é basicamente isso. Então, é um curso que a gente consegue pegar você se você estiver no zero, ou se você já estiver na indústria, mas está querendo se atualizar, né? Tem muita gente aí que pegou um mercado antes de pandemia e agora está percebendo que precisa estudar tudo de novo, né? Mudou tudo. Então, para quem... a gente simplificou muito um passo a passo para acompanhar vocês nessa jornada aí. Do zero ao faturamento. Que massa, que massa.
Pô, Mia, eu poderia ficar mais 2 horas aqui conversando com você. Achei A gente só muito faltava massa. tomar uma breja, se conhecer pessoalmente, né? E continuar esses bate-papos. Exato, exato. Você, você tem o seu projeto ainda como artista? Não tem? Como que é? Olha, eu tô dando uma pausa assim no momento, porque você sabe que a demanda é muito grande, né? Então eu tô, né, desenvolvendo produto, tô fazendo muita coisa, então não coube na agenda realmente. Mas eu tava até pouco tempo, eu fiz lançamento, né? Aliás, eu uso os cases dos meus lançamentos durante. Quando eu quis fazer um lançamento, eu fui de 0 a 10 mil ouvintes mensais em uma semana, né? Só que o ouvinte mensal ele oscila, né? Então agora já caiu de novo, né? Então tem que ter realmente uma consistência, mas eu testo todas as técnicas em mim. Quando eu tenho uma técnica nova para trazer para o curso, eu uso na minha carreira, aplico em mim primeiro. Então, nesse Sim. momento, eu estou um pouco congelada na carreira, mas eu já volto. Eu já tem lançamento novo. Show, que massa. E tu é Que músico massa. também? Tá continuando? Olha só que legal. Você acabou de perguntar isso e amanhã. Fechou, Luquinhas? Vou te esperar aqui, cara. Amanhã, o meu último show que eu toquei, eu sou músico, tá? O último show que eu fiz foi dia 14 de março de 2020. E amanhã vai ser meu primeiro show depois da pandemia. Então vai ser um evento num casamento. Oi? Ah, não, presencial mesmo. Show, show. Presencial, presencial. Eu, eu toco, eu sou percussionista, né? Hoje eu atuo diretamente com percussão. E durante anos, assim, quando eu digo anos, sei lá, 10 anos, 9 anos, eu toquei demais na noite, né? Em vários projetos. Teve o ano de 2014, 2015, eu estava tocando em 12 projetos diferentes, Nossa, simultaneamente. Assim, uma parada bizarra. é o E, percussionista, sempre o cara que não é o fiel da banda. É sempre aquele cara que acabou com as outras bandas. mais ou menos, eu tinha uma banda super que eu era um dos, né, cabeça da banda, mas eu tinha outros projetos, como freelancer mesmo, Aham. e como eu me formei no conservatório, eu estudei durante anos lá pintava muitos projetos, né, com choro, samba, e eu sempre gostei muito dessa onda, e, cara, eu tocava direto. Ó, o Luquinhas falou, e toca muito. Massa. Eu vou procurar esses vídeos, quero ver. Quem sabe a gente não faz um show juntos ainda. Então, interessante, ué, vamos fazer sim. Então, daí amanhã, cara, ontem, né, uma menina, inclusive que eu faço o lançamento dela, a Regubli, ela falou, Drill, pô, acabou de pintar um show, né, num casamento para 12 pessoas, né, respeitando todas as normativas aí de segurança, topa fazer comigo e tal, eles querem uma paradinha mais animada e tal. Falei, bora, vamos fazer aí. Tirar a ferrugem, Legal. né, tirar a ferrugem do negócio. O meu Mas, último show foi no carnaval também, em 2020. pois é. Nossa, no E trio, passa rápido, né? aquele trio Passa que rápido. teve, sabe? Aquele trio que você fala assim, ai, será que afunda? Será que eu caio? Será que a gente morre aqui ou não? É isso. É. Sei como é, sei como Saudades. é. Eu nunca pensei que eu fosse sentir tantas saudades do trio que pula e a gente não sabe se vai morrer. Pois é. Mas eu tô feliz aí. Amanhã eu vou tirar o atraso aí de um ano e pouco sem palcos e tal, né? Mas eu E sou a músico carreira também, na como eu sou música não músico. é linear, né? É exatamente isso. Existem os momentos em que você vai estar mais ativo, existem momentos que você está criando outras coisas, né? Outros projetos. Então é assim com os grandes, né? Rihanna tá num momento de pausa, mas está criando coisas na moda, né? Então você vai ver vários artistas oscilando esses momentos. Exatamente. Mas tô bem feliz e eu quero ouvir tuas músicas aí. Vou dar uma sapiada depois aí, uma stalkeada Pode, pra escutar tuas músicas aí. pode conferir. Espero que você goste. Com certeza eu vou gostar. Mas que massa, Mia. Eu sinto um prazer imenso aí, mais uma vez, falando para você, por esse bate-papo. Acho que foi muito massa. Acho que a gente Foi conseguiu levar incrível. um pouquinho de valor para a galera, ajudar a galera aí né, nos seus trajetos, nas suas jornadas aí, tá? Vai ser um prazer aí se, por exemplo, a gente conseguir, né, se eu for para São Paulo um dia, se vier aqui para o Sul, vamos estar em contato Pode aí para a gente, deixar. né? Legal. Avisarei. Show de bola. E Quem galera, sabe a deixa gente eu. consegue bolar um evento na hora que passar toda essa pandemia, juntar eu, você, o Clê, né? E fazer um evento aí para essa galera toda se encontrar.
Olha que massa. E eu tô querendo agendar uma live com o Clê. Ah, ele é maravilhoso. Vou mandar uma mensagem para ele. Eu tenho uma listinha aqui de algumas pessoas que eu curto e quero fazer uma live, e ele tá um dos próximos aí que eu vou entrar em contato. Ele é demais. Eu fiz uma live com ele também. Muito gente boa, muito generoso. Que Compartilhar massa. conhecimento. Que Não massa. segura nada. Tudo ele vai soltando. Boa. Assim que eu gosto. E deixa eu dar um recadinho pra galera que tá aqui. Olha só, a partir de semana que vem, segunda-feira, dia 3, eu sou meio maluco, né? Eu falei já uma vez aqui na live, que eu sou meio 8 ou 80, né? E eu vou entrar num processo de 80 na segunda-feira. Eu vou fazer 2 lives por dia, a partir de segunda-feira que vem. Uou. E vai ser um mês inteiro de lives, tá? Antes eu fazia durante 2 semanas, mas esse mês eu vou fazer durante o mês inteiro, numa pegada frenética, do jeito que eu gosto. Estou me preparando para isso. Esse final de semana eu vou tentar dar uma descansada, apesar que eu vou tocar amanhã e tal, mas eu estou preparando aí 2 lives todo dia, de segunda a sexta-feira, tá? Sempre vou trazer algumas oportunidades do que a gente, inclusive, falou hoje aqui sobre como atrair o público certo no projeto musical, como monetizar essa audiência, né? Vou mostrar também como os músicos conseguem passar por alguns obstáculos, né? Hoje, inclusive, eu respondi uma caixinha de perguntas de um rapaz que eu achei, assim, tive admiração por ele, quando ele falou, Rodrigo, eu tô precisando ajudar minha família, então é por isso que os meus lançamentos não estão acontecendo. Eu achei muito massa. Eu sou pai de 2 crianças, descobri agora, recentemente, que vou ser pai de mais uma pessoa, de mais uma criancinha. Você para com isso, que eu não fiz nenhum ainda, você vai ter o terceiro. Meu Deus, tô demorando. Eu sou um monte de criança. Né? Mas tá com 20, quantos anos? 28? 27? 29. Eu tive meu primeiro filho. Eu já escuto as tias falando, já tá na hora. Eu tive meu primeiro filho. Eu vou fazer 31 em junho agora. Tenho 30. Já tá com 1 ano, mas. Com 3. Mas eu tive meu primeiro filho com 29. 29 anos. Foi assim, né? Então a hora que começa, vai todos, né? Mas eu já fiz uma promessa. Pra mim e pra minha esposa. Eu vou comprar uma televisão e tá tudo certo. Daí a gente tem uma desculpa agora pra não ter mais filho. Né? Então chega, né? Não sei se chega também. Se vier 4, tá tudo certo. Enfim, mas a questão é o seguinte, voltando, né? Desvirtuei aqui, mas a questão é o seguinte, a partir de segunda-feira eu vou trazer 2 lives mostrando... lembrei, né? Eu falei do rapaz que falou da família e tal, né? E eu respondi a caixinha dele, eu falei, cara, senti uma admiração total por você, só que o meu papel aqui é tirar as pessoas da zona de conforto. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça, pra falar, é assim mesmo, e tá tudo certo, um dia vai acontecer. Não! Se o artista não fizer, não acontece. E é só o artista que pode fazer. Eu sou aquele guia que vai levar o cavalo até a beira do lago, mas eu não posso forçar o cavalo a beber água. Então, eu sempre levo as pessoas. E a partir de segunda-feira, eu vou levar todo mundo que me acompanha, todos os cavalos aí, né, com respeito, não no sentido pejorativo, para um grande lago, onde tem uma água extremamente límpida, né, e quem chega primeiro costuma tomar água fresquinha, né? Então, o meu papel aí a partir de segunda-feira, com essas lives diárias, é mostrar algumas oportunidades com relação ao streaming, que meu foco sempre é olhando para o streaming, né? Eu trabalho muito com essa direção, mas é óbvio que para ter resultado nos streamings, para artistas que eu trabalho, por exemplo, que já passaram de 1, 2, 3 milhões, 3 milhões e meio de plays nos streamings, ele tem que ter um trabalho prévio. Né? Não é assim, lançar e pum. Não. Né? Se existe isso, eu desconfio, porque nada na vida é assim, né? Grandes resultados, né? Tipo aquela coisa, faça dinheiro dormindo. Beleza, você até pode fazer dinheiro dormindo, mas tem um trabalho de backstage antes. Então, durante todas essas lives que eu vou fazer, eu vou mostrar todo o trabalho que o artista tem para já começar a trabalhar. E no dia 17 desse mês de maio agora, eu vou fazer um evento também, chamado Semana Milhão nos Streams. Então eu vou já convidar vocês aí que estão assistindo a já ficarem ligados que a partir de segunda-feira
Eu vou divulgar esse evento, vou mostrar como que vai acontecer. Vão ser uma semana intensa, tá? São algumas aulas e dentro a gente vai criar alguns grupos, uma comunidade também que a gente vai mandar alguns tutoriais, algumas coisas super práticas para a galera já começar a ter resultados positivos. Então, já deixo o convite aqui também para você, Mia, né? Dá uma olhada. Vou participar, com certeza, vou ficar de olho aqui. Show de bola, vou show de bola. Vou ficar de olho, aprender para cada vez estar melhorando aí meus lançamentos também, como artista. Show de bola, show de bola. Mia, mais uma vez, obrigado aí pelo nosso bate-papo. Foi um prazer. Você, querido. Incrível. Muito obrigada, viu, pelo convite, pela iniciativa. Aprendam aí com o mentor de vocês a proatividade de realmente fazer os encontros acontecerem, porque são em conexões como essa que a gente nem imagina oportunidades no futuro que podem surgir, né? Então, às vezes, conexões que a gente faz, que às vezes até não deram certo, aquele empresário que você conversou, que no fim não assinou com você. Mas lá no futuro, de repente, ele te abre uma porta. Então, as conexões dar o start nas conexões, não ter esse medo de fazer esse approach nas pessoas, é o que pode mover tua carreira. Então, esse mentor está dando um exemplo aí para vocês. Que massa, que massa. E galera que me acompanha, sigam a Mia, tá? Eu conheço o projeto dela há pouco tempo, mas o pouco que eu vi, que não foi tão pouco assim, é incrível. Então, tá mais do que recomendado aí o trabalho da Mia. Obrigada, querido. Pois eu vou baixar até essa live aqui para usar uns trechinhos, ficou muito legal. Fique super à vontade. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Mia. Tchau, Tchau, tchau.